Bom, vamos agora ao estudo das massas de ar. Massas de ar são pequenas porções de ar que possuem características semelhantes dos locais onde elas se originam, ou seja, dos locais de onde elas saem, e levam essas características para os locais onde elas vão atuar. Bom, no Brasil, atuam 5 massas de ar. Bom, as massas de ar, elas se deslocam das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. A primeira delas que nós vamos estudar é a massa polar atlântica. Ela entra pelo sul em nosso território. Ela se origina nos polos, precisamente no Polo Sul, na Patagônia. E ela segue pelo sul-sudeste, litoral nordestino, e então ela vai entrar pelo interior do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando no norte. Ela é causadora de chuvas frontais e pelo fenômeno da friagem, que ocorre na Amazônia, que gera quedas de temperaturas e até mesmo geadas nessa região. A massa tropical atlântica, que ela se aproxima pelo leste juntamente ao litoral, e ela é quente, úmida e provoca chuvas. A massa tropical continental ela é formada na depressão do Chaco, no Paraguai, e entra no Brasil pelo oeste, atuando sobre o centro-oeste brasileiro. Ela é quente e seca, e ela contribui para o inverno seco na região. A massa equatorial atlântica, como o próprio nome já diz, ela se origina no Equador. Ela se aproxima pelo Nordeste e vai atuar na faixa litorânea entre o Nordeste e o Norte. Ela é quente, úmida e também é provocadora de chuvas. A massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Durante o verão, ela se expande muito, atuando sobre grande parte do território do Brasil. Ela é bastante expansiva, ela tem bastante força, essa massa, e ela provoca fortes chuvas de trovoada durante o verão. Bom, ela é responsável por levar os rios aéreos do norte, principalmente da Amazônia, originados através da evapotranspiração, que é transpiração e evaporação da água proveniente da floresta amazônica. E essa água de suspensão ela vai pegar um certo impulso com essa massa, ela vai chegar até o sul e sudeste do Brasil, e lá ela vai originar chuvas. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera. E o clima, ele vai ser o registro dos tempos atmosféricos durante um período de 30 anos. Assim, o clima, ele vai tender a sofrer algumas alterações, tendo em vista ações de alguns fatores que acabam influenciando no clima. Tais fatores eles podem ser a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o tempo e o clima. O tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera de um determinado local. E o clima, ele vai ser o registro dos tempos atmosféricos de um determinado local durante um período de 30 anos. Sendo que o clima, ele pode sofrer algumas alterações, algumas variações. E existem alguns fatores que contribuem para que essas variações ocorram. Esses fatores podem ser a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. E eu vou explicar cada um desses para vocês agora. Tá. A latitude. O que é a latitude? A latitude, ela vai ser a distância medida entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. E quanto maior a latitude, mais elevadas são as temperaturas médias, ou seja, falei errado. A latitude. A latitude, ela é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador. Ela vai influenciar no clima em decorrência da forma elíptica que a Terra tem. Ou seja, os raios solares eles incidem na Terra de uma forma heterogênea. A região próxima à linha do Equador, ela recebe uma maior incidência de raios solares. Assim, as temperaturas médias elas vão tender a ser um pouco mais elevadas. E a região que é mais afastada da linha do Equador, ou seja, a região dos polos, elas recebem uma incidência de raios solares um pouco menor. Sendo assim, elas teriam as temperaturas médias um pouco mais amenas, um pouco mais baixas. Dessa forma, quanto menor a latitude, maior será a temperatura. E quanto maior a latitude, menor será a temperatura, por conta da formação elíptica da Terra e a forma como os raios são distribuídos na superfície terrestre.
Outro fator que influencia o clima é a altitude. A altitude, ela é a distância medida verticalmente, né, entre o nível do mar e qualquer outro ponto. E ela vai influenciar o clima a partir do funcionamento da pressão atmosférica. Ou seja, as regiões mais baixas do relevo, elas vão ter uma maior concentração de ar. Sendo assim, a pressão que esse ar vai exercer sobre a superfície da Terra, ele vai ser bem maior. E fazendo com que a temperatura ela seja mais elevada. E quando a altitude ela for maior, a concentração do ar atmosférico ela vai ser menor, a pressão vai ser menor e a temperatura vai ser menor. Isso ocorre por quê? Porque a elevação da pressão atmosférica ela vai fazer com que elevem-se as médias térmicas da região. A continentalidade ela é um fator que está relacionado à distância de rios, mares e oceanos do continente. Então, quanto mais distante do oceano for a região, menor será a umidade relativa do ar e o seu índice pluviométrico. Em regiões do interior, que são distantes dos oceanos, onde dificilmente as massas de ar carregadas de umidade chegam, ocorre uma maior variação de temperatura no decorrer do dia. Essa variação ocorre porque a Terra, ou seja, o continente, ele perde calor mais rapidamente que o oceano. Umidade. Ela é um fator climático que está ligado diretamente à proximidade de rios, mares e oceanos do continente. Os oceanos, pelo processo de transpiração da água, eles acabam formando massas de ar que são ricas em umidade. E essas massas de ar, quando elas se deslocam para o continente, elas acabam se precipitando, formando chuvas, o que vai influenciar diretamente no clima dessa região. Sendo assim, as regiões mais próximas a oceanos e mares, elas são influenciadas pela maritimidade. E quanto mais próximo a região é ao oceano, ela terá uma umidade relativa do ar maior e um índice pluviométrico bem maior também. Essas regiões que são próximas aos oceanos, elas vão ter uma variação da temperatura diária muito pequena, visto que o oceano ele demora a perder calor. Ou seja, durante a noite ele vai reter esse calor, fazendo com que as temperaturas elas não baixem tanto, como ocorre nas regiões mais interioranas, mais afastadas do oceano. Outro fator também que influencia o clima é a continentalidade. E ele está ligado à distância entre os rios, mares e oceanos do continente. Então, quanto mais distante o continente for do oceano, menor a umidade relativa do ar e menor o índice pluviométrico. Isso ocorre porque as massas de ar elas não conseguem chegar totalmente carregadas de umidade a regiões mais